Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, 17 de novembro, vamos estudar um pouco sobre o encontro eterno. O encontro tão almejado. Às vezes, irmãos, quando nós fechamos o caixão daquelas pessoas que nós perdemos pela morte, ali, diante daquela angústia, daquele sofrimento, parece que a separação é para sempre. Parece que a separação ali é eterna, onde não mais iremos ter aquela pessoa. Mas hoje nós iremos também entender que esse encontro eterno que vamos ter com todos os nossos entes queridos, que em Cristo dormiram, que em Cristo descansaram, nós iremos ter esse encontro que se iniciará na volta de Cristo e permanecerá eternamente para todo sempre. Então, vale muito a pena você ficar atento ao estudo de hoje, a você ficar desejoso de aprender um pouco mais sobre isso, porque esse também é mais um assunto, né, como nós estamos estudando durante todo esse trimestre, que nos traz esperança. E o texto aqui, falando sobre esse encontro, Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, em sua carta, no capítulo 15, verso 51 a 55, ele fala sobre algo que parece ser indecifrável, algo que é um segredo que só Deus, na verdade, a tem e onde nós não temos a condição de ter por esse segredo, por esse mistério revelado. E o termo que ele usa é mistério. Só que o termo mistério, irmãos, no grego é mysterion. Não tem a ver com algo incompreensível, algo inexplicável, porque se formos levar assim, Paulo, na verdade, usa esse mesmo termo em vários textos. Eu não vou citar todos aqui, por questão de tempo, ou mencioná-los todos, mas pelo menos eu separei aqui uns 10, para vocês terem uma ideia, mas ele fala muito mais do que 10. No capítulo 11 de Romanos, na carta que Paulo escreve, ele fala ali sobre o mistério da salvação. Só que aquele mistério que ali é tratado envolve a salvação entre judeus e gentios. E eu lhe pergunto, esse mistério, esse segredo não foi de fato revelado? O próprio Paulo é uma evidência disso, uma vez que ele, embora sendo judeu e grego ao mesmo tempo, ele era uma pessoa não muito bem aceita. Então a salvação foi até ele como algo misterioso e inexplicável para aqueles que o conheciam, porque muitos não aceitaram a conversão de Paulo. Houve uma certa relutância, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Paulo também descreve na carta aos Efésios 5, verso 32, o mistério da união entre Cristo e a igreja. Ora, se isso fosse algo inexplicável, como então poderíamos entender que há uma relação entre Cristo e sua igreja? E ele, inclusive, faz até uma comparação entre o marido e a mulher e a relação entre Cristo e a igreja. Mas Paulo usa o mesmo texto, o segredo, o mistério dessa união. Efésios 5, verso 32. Eu separei aqui um outro ponto, no capítulo 2 da carta aos Coríntios, no verso 1 e o verso 7, Paulo ali faz menção a uma coisa que também é bem interessante. Quando ele fala que o mistério da sabedoria que Deus revela aos seus. O que é que ele quer dizer ali? Irmãos, esse texto, muitos entendem que quando fala assim, o que olho não viu, ou o que o ouvido não ouviu, o que jamais passou no coração humano é o que Deus preparou para aqueles que o amam, muitos pegam esse texto e eles singularizam só com as coisas que Deus tem para nos conceder na eternidade. Só que no contexto que Paulo escreveu, embora possa ser usado com essa aplicação, o contexto que Paulo descreveu, irmãos, não tem nada a ver com a questão do mistério, ou melhor dizendo, com as coisas que Deus tem para nós quando ele voltar. É claro que quando chegarmos no céu, vamos ver coisas que nós nunca vimos, nunca ouvimos e nem jamais passou no coração humano. Porém, aqui, Paulo especificamente singulariza esse ponto para fazer sobre a sabedoria de Deus, que é um mistério, mas ele revelou aos seus, ou seja, aqueles que na verdade buscam em Deus o entendimento, o esclarecimento, a iluminação, a sabedoria divina, ele se revela para aqueles que o buscam. E aqui está sendo tratado também como um segredo ou como um mistério. Irmãos, ele fala isso diversas vezes. Aqui no capítulo 15, verso 51, o mistério envolve a transformação entre os justos mortos e os justos vivos. Aí ele fala, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então assim, nós todos não iremos dormir, mas todos seremos transformados. E aí ele usa a aplicação dos todos, não só os vivos, como também os mortos. E agora ele faz menção a esse encontro.
E esse encontro, na verdade, vai ser um encontro único. Isso já desmancha a teoria do arrebatamento secreto, que embora foi falado muito na década de 2000, né, no ano 2000 para cá, acho que no ano 2004, 2005, existia uma série chamada Deixados para Trás. E essa série envolvia 4 filmes e muitos livros. Nesse mesmo ano, a Igreja Adventista publicou um livro chamado Ninguém Será Deixado para Trás. Eu aconselharia você ler esse livro, onde ele dá uma descrição e uma explicação mais concreta em relação a isso. Irmãos, na Bíblia não encontra, se você não encontra arrebatamento secreto, as pessoas que foram arrebatadas foi Enoque e depois Elias. Porém, Enoque não foi trasladado de forma singular. Embora a Bíblia não deixe uma descrição com clareza em relação a isso, o livro chamado Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que Enoque foi ascendido ao céu na vista de justos e ímpios, então não foi secreto. Por mais que a gente queira guardar, não mencionar esse ponto, porque a Bíblia não esclarece, então assim, se não merece, se a Bíblia não esclarece, então o silêncio seria eloquência em relação a isso. Não poderia ser usado como base para o arrebatamento secreto, embora nós temos essa luz a descrevendo o que Ellen White fala no Patriarcas e Profetas, que ele foi. Já Elias também é a mesma coisa. Elias, quando foi ao céu, Eliseu estava presente. E aí, nesse ponto, a Bíblia faz menção a isso, né? Que Eliseu estava lá e recebe dele a capa ou a sua roupa, aquela parte que ele tanto queria que Elias o concedesse. Então, o arrebatamento ali não foi secreto. E especificamente agora, na volta de Cristo, onde teremos o soar da trombeta, o abrir das sepulturas, a voz de Deus. Irmãos, isso tudo não é silencioso, isso tudo é algo estupendo, muito barulhento. E ainda por cima, a trombeta de Deus e os anjos vindo com cornetas, enfim, são instrumentos, irmãos, que não nos deixam espaço para guardar silêncio em relação a isso. Eu não quis entrar mais em detalhes, irmãos, mas a Bíblia fala muito mais sobre a questão do mistério. Olha, 1 Coríntios, a segunda carta aos Tessalonicenses 2, verso 7, tá? Romanos 16, verso 25, falando da admissão dos gentios, ali também na congregação, como eu mencionei, no capítulo 11, verso 25. O texto de Paulo, né, na carta ao Timóteo 3, verso 9, fala que a fé é um mistério. E eu pergunto, se fosse de fato um mistério, como ela poderia ser desenvolvida ou desdobrada em nossa vida? Logo, as expressões que Paulo descreve como mistério, elas no geral são aplicadas a eventos do tempo do fim. Porém, há desenvolvimentos e desdobramentos que Deus se revela pouco a pouco aos seus filhos. É como o texto que está em Provérbios, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus se revela aos seus filhos de acordo com a proporção de suas buscas, de acordo com a proporção do seu interesse, da sua importância que se dá ao conhecimento de Deus. E é isso que ele quer fazer, né? Quando a Bíblia fala que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e se eu conhecer a Deus, ele vai se revelar para mim, então não há nada em sua palavra que ele nos deixe oculto a tal ponto de não nos trazer um esclarecimento. Claro, isso de acordo com a sua vontade, com a sua proporção, naquilo que ele quer revelar. Porque existem coisas, de acordo com Deuteronômio, que pertencem a Deus, né? As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas para nós, nossos filhos, para sempre. Então, o termo mistério ali não quer dizer algo segredo, algo inexplicável, algo que na verdade está oculto para sempre. Mas Deus revela de acordo com a sua vontade. Aqui, nós encontramos agora, nesse encontro eterno, o ponto mais crucial. O momento entre todos os irmãos se reencontrarão. Todos os justos vivos, com todos os justos mortos, de todas as eras, de todos os tempos, encontrarão para nunca mais separar. Observe só o livro Grande Conflito, que faz menção sobre este assunto. O que Ellen White fala aqui na página 322, e o título é Uma Profecia Muito Significante. Muito significativa, perdão. Não poderá o seu povo, a sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, nem todos dormiremos. E aqui ela cita Paulo. Em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo também endossa a mesma coisa, porque ali o que Paulo está descrevendo,
a vinda de Cristo, ele chega a dizer até, e nós seremos transformados. Aqui Paulo fala a mesma coisa. Paulo, irmãos, tinha a esperança de que Cristo voltaria em sua época. Essa deve ser também a nossa esperança. E aqui na parte final diz assim, ó, o homem em seu estado presente, ele é mortal e corruptível. Por isso que Paulo fala, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Isso também lança por terra a crença que todos os seres humanos têm a imortalidade. Não tem a imortalidade. Todos são mortais. No revestimento, na volta de Cristo, é que receberemos a imortalidade tão desejada. Então, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos que acreditam que a alma é imortal, tanto para a salvação quanto para a perdição, porque aqueles que morrem estão no céu recebendo a sua recompensa. Os que são bons, as pessoas justas, e os que são ímpias estão de fato em um outro lugar, mas não morre. Então, assim, e quando Cristo voltar, ela continuará sendo destruída para sempre. Eu fico até sem entender como a pessoa poderia ficar sendo queimada, queimada, queimada e nunca se apaga. Então, nem o fogo tem